Olá, mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E, com certeza, mais uma vez, vamos ser abençoadas aprendendo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos falar contigo, porque nós temos liberdade, Senhor, de aprender da Tua Palavra. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja agindo na vida de cada uma de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, para que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração, que nós possamos compreender, Senhor, a Tua Palavra e buscar nos tornar mulheres sábias, Senhor. Principalmente mulheres que possam ser bênção para o Teu reino, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, a semana passada nós iniciamos nossa jornada num novo estudo baseado no livro de Lydia Brownback, Mulheres Sábias. E nós vimos que existem muitos desafios hoje, né, na sociedade contemporânea, tanto quanto havia na época das mulheres da Bíblia. E todas nós precisamos de sabedoria. E nós vimos que o começo, o princípio da sabedoria, como diz a palavra de Deus, é o temor ao Senhor, é o temor a Deus. E vimos como o temor a Deus não envolve só um respeito a Deus, mas envolve também um medo real, quando nós realmente olhamos para nós e para nossa indignidade, né, e vemos a santidade de Deus. Então, nós vimos que nós devemos temer a Deus, mas além de temer a Deus, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer ao Deus da palavra. E nós vimos também que a sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina, ela é diferente da sabedoria humana. A sabedoria divina que vem de Deus, ela só é possível a nós em Cristo. Somente aqueles que têm o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal podem realmente caminhar na sabedoria, podem conseguir a sabedoria divina. E nós vimos que isso é tão real, porque a Bíblia fala de um banquete da sabedoria, em que ela convida os simples, né? E nós sabemos que nós estamos neste banquete, mas estamos ali para usufruir do pão da vida, que é Jesus Cristo. E nós terminamos, então, a nossa aula da semana passada fazendo um desafio para que a gente mergulhasse na palavra de Deus, porque ela é a fonte da sabedoria, né? E mergulhar no sentido de realmente conhecer a palavra de Deus com profundidade. Ler a palavra de Deus buscando realmente entender, conhecer o nosso Deus. Não com versículos isolados, mas eu até falei sobre você enfrentar o desafio de ler uma carta realmente inteira do Novo Testamento, né? Numa sentada. E foi tão gostoso eu receber vários depoimentos de pessoas que assistiram a aula e que fizeram isso, tiveram essa experiência essa semana. Separaram um tempo do seu dia e mergulharam numa das cartas, como se realmente tivesse recebido aquela carta. E nós recebemos os 66 livros da Palavra de Deus para que a gente possa usufruir. E elas me contaram que experiência gostosa que foi ver realmente Deus falando com elas. E essa é uma realidade na nossa vida, né? Nos aproximarmos da Palavra de Deus sempre vai nos trazer lições importantes e fundamentais. E hoje nós vamos continuar falando sobre a sabedoria, mas nós iremos ver 6 passos práticos que nós precisamos dar no caminho da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer ser uma mulher sábia que realmente constrói, que edifica o seu lar, né? Você quer ser uma mulher que faz diferença aonde você está, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, porque você tem palavras sábias, porque você é uma pessoa equilibrada e que realmente flui de você
aquilo que o seu coração está cheio, né, que é da palavra de Deus, então nós vamos ver esses 6 passos nesse caminho da sabedoria. E o primeiro desses passos é: guarda o teu coração. Guarde o seu coração. A palavra de Deus, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se nós realmente queremos nos tornar mulheres sábias, mulheres comprometidas com Deus, né, centralizadas em Deus, nós precisamos guardar o nosso coração, porque é dele que procede o nosso viver. Mas, de fato, o que é guardar o coração? É colocar o coração numa caixinha? Quase isso, né? É proteger o seu coração. É ficar de olho em tudo que te influencia. Nós temos que tomar cuidado, estar alertas quanto a todas as formas de influência que existem. Nós somos pessoas influenciáveis, né? Nós podemos ouvir, nós podemos ver, nós podemos, enfim, ter uma série de fatores aí que influenciam o nosso coração. E a autora aqui diz o seguinte: nós guardamos o coração quando nós ficamos alertas com o engodo do pecado que vem ao nosso encontro por meio daqueles que não temem ao Senhor. Nós podemos, é claro, nos relacionar com pessoas que não temem ao Senhor. Nós estamos aqui no mundo e nós conversamos, nós não criamos uma colônia, né, só para ficar todos juntos protegidos. Não, até porque essa não é a forma como Deus realmente nos colocou no mundo, para que a gente fosse luz no meio das trevas, né? Então nós temos que nos relacionar, nós temos que conviver com pessoas que não temem a Deus. Mas na palavra de Deus diz o seguinte, em Provérbios capítulo 1, do verso 8 até o verso 19, diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos-os de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, nós precisamos estar alertas, porque é isso o que temos ao redor, né? Vamos ficar junto, né? Vamos fazer uma sociedade aqui. Olha, todo mundo vai acabar se dando bem. Tudo isso que você ouve aí de Deus, então não é bem assim, né? Então, as influências que vêm sobre nós, dos ímpios, daqueles que não temem a Deus. A mulher sábia, ela evita o mau conselho, ela não para e pondera os prós e contras de ceder a ele. Esse é o maior risco, é a gente se aproximar demais do fogo. Eu vou só conhecer, aí eu decido se eu faço ou não faço. Eu vou só ver como que é e aí eu vejo se eu fico lá ou não fico. Tudo bem, pode ser que um barzinho, um lugar que não seja muito bom, não seja muito bom para a minha vida espiritual e tudo, mas vamos fazer assim, eu vou até lá, vou ver os meus amigos tal, e depois eu já saio, né? Eu peso os prós e contras de fazer algo. E isso aconteceu com Eva. Se Eva, por exemplo,
absolutamente, quando viu a serpente nas primeiras palavras, ela tivesse, pode parar, não quero ouvir isso, né? Mas não, o que ela fez? Ela deu atenção à serpente. Ela começou a ponderar naquilo que a serpente estava dizendo. Opa, peraí, mas então se eu comer, mas se eu não comer, né? E aí nós sabemos o que aconteceu, né? A destruição. Nós vimos aqui em Provérbios 1, de 8 a 19, que aqueles que não temem a Deus, eles querem satisfazer os seus desejos carnais. E todas as vezes que nós começarmos a pensar formas, né, de satisfazer os nossos desejos carnais e ainda assim agradar a Deus, né, nós temos que ter clareza de que ninguém serve a dois senhores. Às vezes a gente pensa em dois senhores do ponto de vista externo, né? Duas pessoas, dois lugares. Eu não posso no mundo. Às vezes um dos senhores são os nossos desejos carnais. É a nossa natureza pecaminosa, né? Em que nós damos maior espaço para ela do que realmente para o Espírito. Outra maneira de você guardar o seu coração é discernir de quem você recebe e aceita conselho. Existem, é claro, muitos conselhos que são humanos e que nós vamos ter. Você vai no médico, ele vai te aconselhar, né? Olha, coma isso, coma aquilo. Então, não se trata da gente falar assim, não vou ouvir nenhum conselho, né? Você pode ter uma pessoa especialista em finanças, né? Você pode ter alguém na televisão que está lá falando sobre um determinado assunto, como é que faz tal coisa, né? E que você escuta este conselho. No entanto, nós não podemos escutar qualquer conselho e nem aceitar qualquer conselho que quebre princípios bíblicos. E isso, gente, a gente vê muito e muito, principalmente com pessoas de mídias sociais, de influencers, né, como está sendo chamado hoje, e de programas de televisão voltados para a mulher, com muitos e muitos conselhos que quando você confronta com a palavra de Deus, eles não têm nenhuma base, né? E nós muitas vezes estamos lá passando tempo absorvendo. Aquela mulher é tão bacana, né? Olha como ela fala bem, olha que coisa bonita. E a gente vai ali absorvendo. Então, a sabedoria, o caminho para a sabedoria, você guarda seu coração quando você discerne qual é a pessoa que você ouve e qual é o conselho que realmente você acata. Nós temos que ver se de quem nós estamos recebendo conselhos, né, de quem nós estamos ouvindo, são pessoas que têm integridade e que têm um relacionamento realmente com a palavra de Deus. Nós precisamos ser diligentes em guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida, como nós falamos aqui, né? Muitas vezes nós podemos falar, eu pequei porque por conta das pessoas, né? Como uma relação externa, mas nós devemos saber que o nosso coração é quem nos engana. Então nós nutrimos esse coração com coisas que não são saudáveis e daí nós reagimos e agimos. Então tudo procede de nós mesmos. Nós não podemos culpar os outros. Não, olha, nós como mães temos muitas vezes essa coisa de falar, né? O meu filho foi para o mau caminho, tal, porque é por causa das amizades. Não, não é que a amizade pega na mão do seu filho e o leva para o mal. A amizade vai plantando sementes no coração do seu filho e esse coração que não está em Deus, né, começa a se desvirtuar e começa a proceder de maneira a não agradar a Deus. Por isso que nós precisamos clamar ao Senhor para que os nossos filhos também guardem os seus corações na palavra de Deus, alicerçados em Deus, para que essas influências não contaminem o seu coração, porque a palavra de Deus em Mateus capítulo 15,
versículo 19, Jesus diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então, é sempre do nosso coração que procede as coisas que nos fazem pecar. Apóstolo Tiago escreveu: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tiago capítulo 1, versículo 14. Então, à luz destas coisas, não teríamos nenhuma chance se não fosse pela nossa união com Cristo. Então, estas influências realmente vão encher o nosso coração e nos fazer pecar. Nós não teríamos chance nenhuma se nós não estivéssemos em Cristo. Mas, como estamos em Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele está ali comprometido em nos ajudar a guardar nosso coração. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, nosso coração é transformado progressivamente, como Jesus prometeu. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Nós temos uma fonte de água que jorra no nosso coração para que a gente possa realmente fazer as escolhas corretas, né? Então, para vivermos com sabedoria, nós precisamos fazer essas escolhas em Cristo. Nós só podemos fazer essas escolhas em Cristo e saber que qualquer escolha insensata vai nos levar para o sofrimento e para a dor, né? E para o arrependimento. Provérbios capítulo 1, versículo 29 a 31 diz: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, quando nós realmente não submetemos as nossas escolhas ao Senhor, quando nós não entregamos a vida realmente a Cristo, né? Quando nós fazemos as escolhas insensatas, a palavra de Deus está dizendo aqui que nós vamos colher do fruto do nosso procedimento. Então, guarde o seu coração contra as influências. Veja do que você está alimentando o seu coração, porque é dele que vai proceder a sua vida. A segunda coisa que nós precisamos para caminhar nesse caminho aí da sabedoria é cultivar a humildade. Cultivar a humildade é ter uma atitude de reconhecer que toda a fonte de sabedoria realmente é Deus e que nós só adquirimos essa sabedoria por conta da nossa união com Cristo. Então, muitas vezes nós, quando éramos mais jovens, né, a gente pensava que sabia tudo. Tem uma idade que você acha que você é muito inteligente, que você sabe viver, que seus pais, coitados, já são ultrapassados, né? Mas com a idade a gente vai percebendo que a gente sabe cada vez menos, né? Que o mundo e as coisas e as formas de agir são extremamente complexas e que nós, de fato, não temos conhecimento para viver. Nós dependemos realmente de Deus. Então, apegar-se realmente a essa crença de que nós temos controle sobre as coisas, e creio que esse período de pandemia, a grande lição que, se você não aprendeu dessa vez, não tem como aprender de novo, né? É que nós não temos controle sobre as circunstâncias, sobre as coisas. Então, a verdadeira humildade é: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 7. Jeremias era um homem sábio, mas era também humilde.
como podemos perceber em sua oração, que está em Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Então, a humildade, ela é um pré-requisito para sabedoria. Confiar em nós mesmos, em lugar de confiar no Senhor, leva inevitavelmente ao caos e à confusão. Tiago diz: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago capítulo 3, versículo 13 a 16. Então, Tiago, ele faz uma ligação aqui entre a humildade, a mansidão e a sabedoria, né? Em Salmo 132, 2, o salmista, ele nos mostra a postura realmente de uma mulher sábia. Ele diz: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os olhos estão fitos do Senhor nosso Deus. O salmista nos mostra a postura que acompanha toda mulher sábia. Está lá em Salmo 123, 2 que diz: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. E em Provérbios teremos ainda um outro versículo que vai falar dessa mesma maneira. Ele diz: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então, como servas de Jesus, nós temos que ter os nossos olhos fitos nele. Isso é a verdadeira sabedoria. Entender que tudo procede dele, né? E que nós temos sim que desenvolver uma atitude de humildade, reconhecendo a nossa incapacidade. E o nosso próximo passo, ele está muito ligado a essa questão da humildade. O próximo passo é reconhecer que Deus é soberano. Reconhecer que realmente Deus é quem controla todas as coisas. Esse é o caminho da sabedoria. Quando você é humilde, você reconhece que tudo vem dele e que não é você e de você que vem a sabedoria. E aqui você reconhece que, vindo tudo dele, vem todo realmente o controle sobre todas as coisas. E isso é mais um passo na sabedoria. Se a humildade e o reconhecimento da soberania de Deus estiverem presentes na nossa vida, né, nós vamos estar vivendo em sabedoria. Nós vivemos hoje numa sociedade, numa cultura em que tudo parece muito fácil. Então eu vou fazer assim, assim, assim e vai dar certo, né? Como se a gente programasse todas as coisas. Parece que está tudo muito na nossa mão. Mas quando nossos planos são frustrados, né, nós caímos e pensamos: puxa, o que foi que eu fiz de errado, né? E na verdade o erro estava lá no princípio, quando você achou que era você quem estava fazendo. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo 9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, está segundo o seu querer. Este, segundo o seu querer, o inclina. Provérbios capítulo 21, 1. O Senhor é quem tem o controle. Nós fazemos planos, nós temos projetos e não é errado você planejar, você projetar, mas sempre compreendendo que quem controla todas as variáveis do seu projeto, aí controla o seu projeto, realmente é Deus. E ele faz o que lhe agrada. Ele pode sim mudar o coração do rei. Muitas vezes, quantas vezes, né? Nós na história aqui do Brasil, nós vimos momentos em que nós nos sentimos numa encruzilhada, parecia que o mundo ia ruir.
mas de repente acontecia algo que mudava todo o cenário. E esse de repente não é um acaso, né? Essa semana até eu tive uma situação em que eu apertei o botão um botão do Instagram, que eu não sabia que eu podia fazer uma ligação pelo Instagram, e eu apertei aquele botão e uma querida amiga começou a falar comigo. E eu precisava tanto ouvi-la falando comigo naquele momento, né? Para confirmar algumas decisões que eu estava tomando. Então, eu não acho que foi um acaso eu ter apertado aquele botão do Instagram. Eu tenho certeza que não foi, né? Aquele foi um momento, plano de Deus, para que aquela conversa existisse. Então, quando nós temos essa consciência da soberania de Deus em todas as situações, o Senhor, Ele não está só no movimento da terra, do planeta, não, Ele está no meu atravessar de rua, né? Ele está no princípio do meu dia, no final do meu dia, Ele está em todos os momentos e Ele quem regula todas as coisas. Então, esse é o caminho da sabedoria, quando você reconhece que Deus é quem é soberano. Um exemplo na palavra de Deus muito claro sobre a soberania de Deus é a vida de Jonas. Ele não queria ir para Nínive. Ele faz de tudo, vai parar lá no peixe, né? Mas Deus o coloca onde ele queria e ele acaba fazendo o que Deus queria. E a autora aqui do livro diz que a sabedoria nos ajuda a conformar nossos planos com os caminhos de Deus, o que por sua vez nos impede de perder tempo e nos poupa, e a outros também, da frustração que inevitavelmente resulta quando os planos são feitos e perseguidos com pouco ou nenhum conhecimento de Deus. Assim, quando as coisas não acontecem como esperamos, a sabedoria nos capacita a viver contentes na sua ordem soberana dos detalhes da nossa vida. Quantas vezes nós perdemos tempo, né? Principalmente pensando coisas, estratégias para viver. Ah, eu vou fazer assim. Não, mas se eu falar com fulano, não, mas se eu fizer tal coisa. E nós perdemos o nosso tempo ali estrategicamente, um tempo que nós poderíamos, na verdade, estar falando com Deus, estar pedindo para que Ele nos mostre a sua vontade. E quando essa vontade de Deus, como está falando aqui, ela é diferente da nossa, a sabedoria nos faz a gente ser contente, sabendo que Deus realmente faz tudo para o nosso bem. Então, esse é o viver sabiamente, é reconhecer a soberania de Deus. Um outro passo para adquirirmos sabedoria é perseguir ativamente a sabedoria. Muitas vezes nós podemos achar que para ter sabedoria basta a gente ficar passivamente esperando, né, essa sabedoria vir para o nosso coração, enfim. Mas a palavra de Deus mostra que perseguir a sabedoria é uma atitude ativa nossa. Vamos ver lá em Provérbios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Diz: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Um tesouro, ninguém que fica esperando, né? Um tesouro, eu vou sentar aqui, o mapa aqui na minha frente e vou esperar, né? Quem sabe esse tesouro vem na minha mão? Não, eu vou perseguir. Aqui está dizendo clamar, alçar a voz, procurar como prata, procurar, né, como um tesouro realmente. Então, você precisa perseguir a sabedoria se realmente você quiser ser uma mulher sábia. O outro passo para que nós possamos alcançar a sabedoria é obedecer. Nós crescemos em sabedoria quando nós obedecemos. E na verdade, a obediência à palavra de Deus é uma atitude do coração necessária a todos que querem ser sábios. A palavra de Deus diz:
Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios capítulo 7, versículo 1 e 2. A gente protege a menina dos olhos da gente, né? Se qualquer coisa aqui bater, vai ser um problema, nós vamos ficar cegos, né? Não vamos mais enxergar. E aqui Deus está dizendo para a gente guardar os mandamentos dele da mesma forma, porque se você não proteger esses mandamentos do Senhor dentro do seu coração, você vai ficar cego para as verdadeiras atitudes, para as decisões corretas que você tem que tomar. Então, a obediência à palavra de Deus, né? E aí entra o que nós falamos a semana passada. Como obedecer algo que nós desconhecemos? Eu não posso obedecer o regimento de qualquer lugar se eu não conhecer, né? Eu vou falar, olha, eu fiz isso errado porque eu desconhecia, né? Então, se nós queremos realmente obedecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer essa palavra e guardar o nosso coração em obediência. Ao buscarmos um estilo de vida de obediência, isso nos levará a um entendimento mais profundo de por que obedecer aos caminhos de Deus é a melhor alternativa. Isso também nos levará a um nível maior de obediência, o que enriquecerá tanto a nossa caminhada com Deus como o nosso deleite na vida diária. Então, a obediência precisa se tornar um estilo de vida nosso, né? Eu quero obedecer. E quanto mais eu obedeço, mais a palavra de Deus vai fazer parte da minha vida e vai gerar maior obediência ainda. Porque isso é relacionamento com Deus, é proximidade. E eu vou começar a perceber o quanto que eu colho de coisas boas quando eu obedeço. E aí eu vou querer obedecer mais e mais. Então, a obediência é um passo fundamental para a sabedoria. O outro passo para a sabedoria é aceitar a disciplina de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 11 diz: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Não te enfades, não fique chateado, não fique cansado da sua repreensão. Às vezes, ao invés da gente parar, ouvir aquilo que Deus está dizendo para nós, né? Como é que Ele está nos disciplinando, sobre o que eu devo mudar. Não, eu fico revoltado com Deus, eu fico reclamando das consequências que eu estou vivendo. Então, eu deixo de aceitar a disciplina de Deus como um toque de Deus em mim para que eu me torne mais sábio. Jó foi alguém que recebeu de Deus da maneira correta. Nós vemos que quando ele perdeu seus filhos, quando ele estava lá todo doente, né? O que a mulher dele falou? Falou para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Acaba com tudo isso, acaba com esse sofrimento, né? Mas o que ele respondeu para ela? Está lá no versículo 10 de Jó, capítulo 2, diz assim: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? A submissão que Jó demonstrou o tempo todo à obra de Deus na sua vida era uma demonstração de sabedoria. Muitas vezes nós entendemos a disciplina de Deus como a disciplina de nós pais com nossos filhos. Ah, fez alguma coisa errada, agora eu vou disciplinar ele, né? Eu vou castigá-lo. Mas a disciplina de Deus não funciona assim. Às vezes nós ficamos tempo procurando saber, mas espera aí, o que será que eu fiz de errado para isso estar acontecendo comigo? Mas não é assim que funciona a disciplina de Deus. Não necessariamente Ele está nos punindo, nos corrigindo por algo que nós cometemos. Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 10 diz assim: é para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, Deus, ele nos corrige, ele nos disciplina para que nós nos tornemos mais santos, para que nós nos tornemos mais à imagem de Cristo. Então, não necessariamente você comete um erro e Deus disciplina você. Ele disciplina você, ele corrige o seu caminho para que você se torne cada vez mais santo. E o último passo que nós temos no caminho da sabedoria é descansar em Cristo. A única forma de realmente cultivar a sabedoria é permanecendo em Cristo. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando nós estamos sob o jugo de Jesus, quando nós estamos realmente próximos a Ele, aprendendo dele, nós podemos descansar nele. E isso é um sinal, é um passo de sabedoria. Reconhecer que é o Senhor que está no controle de tudo e que a mim só me cabe descansar nos braços realmente do nosso Jesus. Então nós vimos todos esses passos, para que a gente possa alcançar a sabedoria. Nós vimos que nós devemos guardar o nosso coração, nós devemos cultivar a humildade, nós devemos reconhecer que Deus é soberano, perseguir a sabedoria, obedecer e descansar em Cristo. Mas por que nós vamos procurar toda essa sabedoria? Qual é o benefício para nós realmente que a sabedoria pode trazer? E o primeiro benefício que a sabedoria traz para nós é a segurança. Provérbios capítulo 3, versículos 23 e 24 diz: Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Olha que coisa bonita, Como é gostoso você ter um sono suave. E isso a sabedoria vai te trazer, porque ela vai te trazer segurança. A mulher sábia, ela não teme porque ela confia em Deus. Ela não precisa ficar ansiosa, porque ela sabe que Deus tem todo o controle, tem tudo na sua mão. E, portanto, ela consegue descansar e ela consegue viver essa segurança. Cada vez que a sabedoria aumenta, a ansiedade diminui. A mulher sábia, ela entende que Deus, ele é digno de toda confiança e que ele pode e fará tudo para o nosso bem. Então, o primeiro benefício aí da sabedoria é a segurança. Um outro benefício que a sabedoria traz é a orientação. Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6, nós já lemos aqui, diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quanto que nós precisamos de orientação? Nós passamos o dia todo decidindo coisas, Mas o que nós temos na palavra de Deus? Que o Senhor endireita nossos caminhos. O Senhor é quem pode realmente nos trazer essa orientação para a vida. Isso vem de Deus, Um outro benefício que ela destaca aqui é o tranquilo fruir de um senso comum santificado. Não existe nenhuma questão da vida que a palavra de Deus não aborde. Às vezes de maneira direta e às vezes de maneira implícita, Não está lá escrito, mas podemos compreender através dos princípios que Deus nos deixou. Então, a sabedoria, ela te torna claro aquilo que não está totalmente explícito.
né? Quanto mais você conhece de Deus, conhece da palavra de Deus, você começa a entender as respostas para as questões da vida que não necessariamente aparecem de uma maneira tão direta na Bíblia, mas que a sabedoria faz você enxergar. E um benefício muito bom da sabedoria é que a sabedoria traz para a gente um viver bom. Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2 diz: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não é só aumentar o tempo de vida, mas vai aumentar os seus dias e com paz, né? Então, com qualidade. A sabedoria, ela nos guarda de tantos perigos, né? Porque quando temos uma vida sábia, quando nós somos sábios, nós vamos ser equilibrados nas coisas que fazemos. Então nossa vida pode aumentar, né? Mas um aumento de qualidade, porque você vai viver em paz. Afinal de contas, você reconhece a soberania de Deus, você cultiva a sua humildade, você sabe quem você é e quem Deus é. Então você pode ter uma vida boa. A autora aqui nos diz: o livro de Provérbios nos revela como Deus designou que o mundo funcionasse. Portanto, geralmente aqueles que vivem de acordo com os desígnios de Deus prosperam por causa disso. Em outras palavras, os provérbios não são uma garantia de uma boa vida. Todos nós experimentamos tempos em que as coisas não vão bem, independentemente de nossos esforços para seguir os caminhos de Deus. E isso acontece porque Deus tem muito a nos ensinar por meio do sofrimento. Da mesma forma que Ele também nos ensina abençoando-nos com os benefícios práticos da sabedoria. Então, o fato de eu estar falando que nós teremos uma vida boa, não quer dizer que nós teremos uma vida sem sofrimento, porque o sofrimento faz parte da forma como o Senhor nos ensina. Mas a sabedoria vai nos fazer olhar para o sofrimento de uma maneira diferente e vai realmente nos trazer paz. E esse viver bem nos leva a um outro benefício da sabedoria, que é a felicidade. Provérbios capítulo 3, versículo 13 a 15, nos diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Olha só, feliz é o homem que adquire a sabedoria. Por quê? Porque é a maior riqueza, né? É maior do que o ouro, do que a prata, do que qualquer outra coisa. Então a sabedoria, ela nos traz a verdadeira felicidade. A mulher sábia reconhece que a felicidade profunda e duradoura nunca será encontrada nas circunstâncias, mas apenas na sabedoria, que é o próprio Cristo. Em Cristo é que nós temos essa felicidade completa, porque Ele é a sabedoria. Um outro fruto da sabedoria, um outro benefício da sabedoria é o autoconhecimento. João Calvino disse que antes de conhecermos a nós mesmos, precisamos conhecer a Deus. Somente Deus é quem conhece e entende o nosso coração, mas quanto mais a gente conhece a Deus, né, mais nós vamos conhecer a nós mesmos. Por quê? Quanto mais a gente conhece a grandeza de Deus, nós vamos reconhecer o quanto que nós somos pequenos. Quanto mais nós conhecemos o poder de Deus, mais nós reconhecemos a nossa fraqueza. Então, conhecer a Deus nos traz um autoconhecimento. A sabedoria, ela produz esse conhecimento sobre nós mesmos, sobre a nossa incapacidade. E por que é tão importante a gente conhecer a gente mesmo? Porque isso vai nos ajudar a resistir às tentações, né? Isso vai nos ajudar a pedir socorro para o Senhor, porque diante da nossa fraqueza, diante da nossa impotência, diante de quem nós somos, nós realmente vamos nos socorrer, nos refugiar no Senhor, que tem todo o poder. E a autora vai terminar aqui esse capítulo dizendo:
tudo isso nos deixa um problema. Não podemos ser sábias. Ué, Laís, mas até agora ela estava falando do caminho da sabedoria, estava falando dos benefícios da sabedoria, e agora chega no final aqui, ela diz, olha, nós não podemos ser sábias. Quem dentre nós poderia jamais esperar encontrar sabedoria, tal como vemos em Provérbios? A sabedoria é de fato algo impossível para nós. Ainda assim, depois de termos vislumbrado os seus benefícios, desejamos nos tornar mulheres sábias, né? Eu creio que você também quer. Não quer ter felicidade? Não quer se autoconhecer? Não quer ter orientação, né? Nós queremos ter todos esses benefícios que eu citei aqui. Então, o que temos que fazer? O reconhecimento de nosso impossível dilema traz à vida as palavras de Paulo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 28 a 30. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Cristo é a nossa sabedoria, tanto em suas características como benefícios. Não possuímos sabedorias de nós mesmas, mas se estamos nele, temos a sua sabedoria, o que significa que podemos levá-la à plenitude. Em Cristo, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses capítulo 2, versos 3. Se estamos em Cristo, esses tesouros também são nossos. Essa é a grande verdade que nós temos que ter. Somente porque estamos em Cristo é que nós podemos alcançar essa sabedoria, é que nós podemos dar estes passos. Somente nele que nós podemos ter esses benefícios todos. É em Cristo, ele é a nossa sabedoria. Nós por nós mesmos não temos nenhuma condição de ser sábias, mas em Cristo nós podemos sim. Então, que nós possamos agarrar esses tesouros, né? Vamos conhecer o nosso Senhor Jesus. Vamos nos deleitar nele para que realmente possamos, em Cristo, nos tornar mulheres sábias. E a semana passada eu fiz um desafio para que você mergulhasse na palavra de Deus, escolhesse uma carta, lesse ela completamente, né? Como se fosse endereçada realmente a você. E hoje o meu desafio é para que você vá ao primeiro capítulo de Provérbios, onde ele fala muito sobre a sabedoria. E eu gostaria que você, se você tem, por exemplo, um aplicativo no seu celular da Bíblia, você pode ver esse mesmo trecho em diferentes versões da Bíblia. Mas não faça uma leitura rápida, deguste, mastigue cada um daqueles versículos e veja tudo que ele fala sobre a sabedoria. Tenho certeza que você vai ser abençoada e que os nossos próximos encontros vão ser ainda mais claros para você. Então, o primeiro capítulo do livro de Provérbios é o seu desafio. Leia ele várias vezes, leia ele em várias versões. Estude esse primeiro capítulo e eu tenho certeza que você vai ser abençoada.